Fala aí pessoal, tranquilidade? Feliz pique. Segundo vídeo do canal, tá? Acho que hoje eu tô mais tranquilo, depois que tu bota a cara a primeira vez, fica muito mais fácil tu fazer os outros. Acho que isso vai melhorando no decorrer do tempo, né? Mas tranquilo. Hoje eu vim aqui, pessoal, trazer um tema importante. Na verdade, eu fico pensando, né, quais tipos de temas eu vou trazer. E aí, esse eu tô trazendo porque é um tema que tá falando muito comigo. Acho que, na verdade, é a minha fase aqui no momento, né? Eu tive várias fases no decorrer da minha jornada e com certeza eu vou continuar tendo muitas outras, mas essa é uma fase que ela está nesse momento, então acho que é o momento de se falar sobre ela. Acho que eu vou conseguir trazer alguns pensamentos sobre isso, né, sobre o que eu vou falar, que é sobre execução. Na verdade eu pensei bastante sobre se eu falaria sobre execução mesmo, né, porque, bom, é uma fase atual, mas eu acho que é muito bom falar sobre, porque eu acho que é uma coisa que tem faltado. Por exemplo, hoje, sei lá, eu vejo para muitas pessoas, até na sociedade em si, na verdade, eu acho que é muito mais incentivado que você não execute, não do modo correto, mas que você seja só um aprendedor. Bom, vou falar sobre esses conceitos, né? Acredito que na minha fase anterior a essa, né, que eu estou nesse momento, eu estava nessa fase de absorver. E, cara, é necessário sim. É necessário que você tenha um período conceitual, sabe? É necessário que você avalie, que você absorva o maior número de informações que você conseguir. Isso é importante e é essencial, porque você acaba aderindo e adquirindo novas ideias e aderindo e mudando de ideias, e aí você confronta uma ideia com a outra, sabe? Então é importante que você realmente seja exposto a muitas ideias, seja exposto a muitos pensamentos, porque quanto mais ideias você ter, você consegue ver o mundo, né, de uma forma maior. O conhecimento ele tem esse poder. O problema é quando você para somente nessa fase do conhecimento, quando você fica somente nesse ponto. Cara, acaba que você cria uma guerra interna, mental, porque você fica degladiando só conceitos. Acho que no início é muito fácil, no período inicial, no período básico, dessas de adquirir informações. Porque você adquiriu informação, você não sabe nada, e aí você vai degustando essa informação. Só que aí depois, com o tempo, você adquire outra e você percebe que isso está errado. Agora, quando você adquire muitas ideias, chega um momento em que a sua mente vira um campo de batalha. Porque você está tão habituado e você está tão bom, talvez, em adquirir, em processar informações, que você já chegou no top de informações, sabe? Você já chegou ali no máximo de informação, em que todas as informações que te sobraram parecem razoavelmente aprováveis, sabe? Parecem boas informações, ainda que sejam opostas, então criam muitas contradições. E aí nesse ponto, era um ponto que eu estava anterior, né? Era minha última fase, antes de eu passar para essa, que é a execução. O que aconteceu comigo? Eu já estava nessa fase em que eu olhava para as minhas ideias que eu fui desenvolvendo, ideias antagônicas muitas vezes, e elas estavam se degladiando entre si e ambas eram super razoáveis. E claro que, dependendo do assunto, isso não pode acontecer, porque ou está certo ou não está errado. A realidade é soberana, né? E eu percebi o que me faltava era, assim, migrar para a ação. Mas eu acho que é difícil você migrar de início, porque é a lei de Newton, né? Inércia. Ela serve para muitas coisas, inclusive o seu estado mental, né? Sua atitude. Eu estava inerte, né? Só nessas simulações, nessas guerras de informações, e era difícil executar, era muito difícil, ainda mais, é muita obesidade mental, é muita coisa, você está pesado, você está inerte, você não consegue se movimentar, você não consegue agir porque é muito conflito interno. E só que aí você tem que começar de algum lugar, e aí eu comecei abandonando, ficando mais leve, sabe? Me tornando mais leve. Eu fiz quase como se fosse uma dieta de informação, então eu passei a consumir somente aquilo que era necessário e com o que eu já tinha eu fui pôr à prova. Cara, pelo menos no momento, eu estou viciado em executar, sabe? Antes eu era viciado em adquirir informação, em pensar e processar ideias. Agora eu estou viciado em executar, só que diferente do adquirir ideias, a execução é uma coisa que ela te traz
a que recompensa na hora, muitas vezes. Você termina de executar e pronto. Você olha a tua obra e fala, caraca, isso é muito bom. É como se fosse em Gênesis, né, na passagem bíblica, que quando Deus criava uma coisa, ele olhava e via que era bom. E, cara, pelo menos pra mim, pra gente, né, é a mesma coisa. Você executa, você cria, e quando você vê que é bom, cara, você tem aquela recompensa na hora. É muito mais vantajoso do que você ficar simulando e batalhando só na sua cabeça. Ou argumentar, é igual argumentar com uma pessoa, né? É muito melhor você provar no exemplo e na prática do que você ficar argumentando, porque argumento é campo teórico. E campo teórico é muito difícil de você provar uma coisa ou outra, porque é teoria, né? A prática é soberana e a ação é soberana. Então, essa é a fase da execução. É muito importante para mim. Cara, eu poderia, sei lá, eu acordo e eu já quero executar coisas, sabe? Coisas que antes eu ficava teorizando na minha mente, agora eu só vou lá e executo. E você adquire informação enquanto você executa. Você, na verdade, adquire informação diretamente da realidade, que é a fonte primária. A pessoa que ele executa, ela é como se fosse um mineiro que está entrando na mina, não é um mineiro de Minas Gerais, não. É um mineiro que está entrando na mina direto ali na fonte e está retirando as pedras, enfim, né? Diferente do teórico, que é o cara que só vai pegar a pedra e analisar se ela, vamos dizer, se ela é verdadeira ou falsa, sabe? É uma metáfora. Não sei se foi tão boa, mas enfim. Mas o mineiro é a pessoa que fornece a pedra para o avaliador. Então, todas as pessoas que você vê que, por exemplo, escrevem livros, ou fazem vídeos, ou fazem podcasts, enfim, lançam cursos, essas pessoas, claro que algumas podem ser teóricas, né? Mas eu acho que muitas delas, principalmente escritores de livros e afins, cara, são pessoas práticas, que elas aprenderam, elas se apropriaram de uma parte da realidade, dessa informação que elas obtiveram diretamente da fonte primária, que é a realidade, e elas passaram isso adiante. E elas acabam produzindo conteúdo baseado nisso, baseado diretamente na realidade, sabe? Ao invés de ser um replicador, uma pessoa que somente absorve, absorve, absorve. Cara, eu acho que, assim como a obesidade, esse tipo de obesidade mental, ele também faz mal, cara. Ele também é ruim, porque ele te impede de viver. Você pode acabar ficando antissocial, você pode... Seu cérebro ele não foi feito para isso, ainda mais com o tamanho, o número de informações que a gente tem hoje em dia. Né? Você vê, cara, tem informação de tudo quanto é lado. E, inclusive, isso é muito usado por pessoas que querem te manipular, por exemplo, na política, né? Muitas informações, desinformações, quando você vê, você realmente não sabe o que é certo ou errado, você não sabe o que é real. E cara, é horrível de viver assim, ninguém consegue viver assim e ter saúde mental, sabe? Então, a primazia, o cerne, o centro de tudo é a realidade. E você só trabalha com a realidade através do tempo presente e através da execução. Isso em qualquer campo da sua vida. Mas como esse canal, o foco, né, vai ser um pouco mais para execução de negócios e empreendedorismo, enfim. Cara, no seu negócio, você tem que ser executor. E à medida em que você vai executando, as necessidades vão aparecendo. É muito diferente você ler 30 milhões de livros, e eu acho muito difícil depois de você ler muitos livros e muitas coisas, porque aí você entra na inércia, e eu acho muito difícil daqui você começar, porque você vai estar inseguro, e aí você vai achar que você está inseguro porque você precisa de mais conhecimento, e aí você fecha o circuito, você vai ficar fazendo isso para sempre, sempre achando que você não é capaz, porque você acredita que você precisa de mais preparação, quando na verdade você precisa começar. E aí quando você começa uma coisa, ou seja, você executa, à medida em que você vai andando, vão te surgindo novas demandas. E essas demandas são demandas em que elas são demandas quando elas pedem que você adquira uma nova habilidade ou um novo conhecimento. Então, você vê, o conhecimento vira on demand, sabe? De acordo com a demanda. Você está executando e aí te surge uma questão, um problema a ser resolvido e você não sabe como. Aí você vai lá e busca como. Por exemplo, você vai no Google, você lê um livro, você pergunta a alguém e pronto, você resolveu. E aí você continua daquele ali para frente. E aí te surge outra questão, e aí você vai buscar como resolver.
Isso te torna um não obeso, porque todo o conhecimento que você está adquirindo baseado nas necessidades que você tem. Claro que isso não te impede realmente de pegar, sentar um livro e adquirir um conhecimento terceiro que não é da sua área ou que você não vai usar naquele momento. Eu fiz muito isso. Mas eu acho que você sempre tem que tomar cuidado com essa balança entre o quanto de conhecimento que eu estou absorvendo e para que eu estou absorvendo esse conhecimento. Eu estou absorvendo esse conhecimento porque eu preciso executar ou eu estou absorvendo esse conhecimento porque eu me sinto seguro e acho que eu preciso ter mais conhecimento. Cara, a vida foi feita de ação. Pensa o seguinte, hoje nós temos acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo, mas alguns anos atrás a gente não tinha isso. Alguns anos atrás, realmente a gente precisava executar. Porque pensa, isso antes, né? Até perguntar uma informação para alguém é uma execução. Você precisa agir para isso. Diferente de eu pegar um livro e ficar aqui, né? Você pode questionar e falar que isso também é uma ação, mas é muito mais passivo do que algo ativo de você ir lá, conversar com alguém, esclarecer suas dúvidas. Isso são processos naturais. Livro é algo antinatural. É incrível, eu leio muitos livros, mas é algo antinatural. Você sentar e adquirir aquela informação através das páginas. É muito diferente do que você conversar com alguém, ou de você ir lá executar e entender como funciona. Então, antes, você tinha esses meios que você realmente tinha que executar. Ou se você não perguntasse para alguém, não tinha ninguém que soubesse, você ia lá e fazia, e seria tentativa e erro, seria empírico. Então, nós sempre tivemos métodos para fazer as coisas. Esses métodos sempre partiram da execução. Eles sempre partiram do ir lá e fazer. Porque primeiro você tem que começar a fazer. Primeiro faz, depois você vê o que vai dar e o que você precisa. Primeiro começa. A mensagem desse vídeo aqui é, cara, começa. Ah, eu quero fazer uma coisa. Beleza, quer mesmo? Quero. Começa. Depois você vê. Se você ficar achando que você vai sentar, ler alguns artigos, ler alguns livros, e que uma hora você vai ter todo o conhecimento necessário para começar, você vai cair nesse loop e você não vai começar nunca. E aí muitos sonhos morrem por causa disso. E cria-se também muitas pessoas inseguras, que acham que tudo é teoria e que precisam de teoria para tudo. Não, a vida é prática. Viver é um verbo. Você precisa executar. Tudo que você for fazer na sua vida, você precisa executar. Como Égide lá no Gary fala, seja um executor, não um aprendedor. Execute, tudo é execução. Mexer nisso aqui é execução. Me movimentar, falar é execução. Você precisa executar. Tudo é execução. Eu estou com a sensação de que eu tenho mais coisas para falar, mas esse vídeo ele já está bem extenso, pelo que eu estou vendo. Então, por hoje é só. Toda segunda-feira tá vídeo novo no canal e vocês podem acompanhar os cortes, tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo, beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima.